Nós já sabemos que a taxa Selic do Brasil caiu ali abaixo dos 11%, ficando em 10,75%, mas o que chamou atenção foi uma economia desenvolvida como a Suíça já caindo, né, tendo seus juros caindo pela primeira vez desde a pandemia, né? Então um corte ali de 0,25%, deixando a Suíça com 1,5% de taxa de juros. Isso chamou bastante atenção porque foi um movimento que antecipou, inclusive, a própria Europa e os Estados Unidos, né? Para quem não sabe, a Suíça, ela, apesar de estar na Europa, ela não faz parte da União Europeia, então ela consegue ter uma política monetária independente do bloco. E ela se adiantou, né? A Europa hoje está com 4% de taxa básica de juros do Banco Central Europeu e os Estados Unidos continuam com os mesmos 5,5%, mas ambos sinalizam que querem baixar os juros. A Europa talvez um pouco mais avançada no quesito de chegar aos 2% de inflação, né, que é aquele target que eles têm, né, da meta dos 2%, e a Europa parece estar chegando mais perto, e os Estados Unidos ainda está bastante insistente ali numa inflação que não quer baixar de jeito nenhum. Mas tudo isso a gente sabe, né, que era um movimento bastante coordenado de queda de juros, e parece que todo mundo está andando ali no mesmo ritmo. Só que o Japão e a Turquia estão totalmente na contramão desse movimento, e eles chamaram a atenção essa semana por fazerem justamente o contrário, por subirem juros. Porém, se você analisar os dois países, eles fizeram esse movimento, mas de uma forma completamente diferente e por motivos completamente diferentes. Então, o que eu quero falar no capítulo de hoje é como que esses dois países, na verdade, servem de alerta para o Brasil, para a economia brasileira, para o consumidor brasileiro, e principalmente como isso pode afetar os preços dos produtos. Parece que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas eu quero te mostrar como a macroeconomia ela junta as coisas e por que pode ser interessante você prestar atenção nesses dois países para o futuro da economia brasileira. Então, primeiro eu vou começar pelo Japão. O Japão ele estava numa pegada de juros negativos, né? Daquela coisa bastante fixa e muito baixa no campo negativo. Era o único país que ainda tinha juros negativos, e ele fez uma subida minúscula, mas que criou um terremoto. E eu vou explicar por quê. Né? Saindo ali da faixa negativa de 0,1% para uma faixa positiva entre 0 a 0,1% no lado positivo. Então, é importante entender a função do Japão no sistema monetário mundial. Ele é muitíssimo importante, ele vem ali atrás dos Estados Unidos como um dos maiores hubs do mundo, não somente de cambial, econômico, mas também para promover a liquidez mundial. E acho que muita gente não fala sobre esse assunto. E o Japão ele acabou criando uma oportunidade do que a gente chama de carry trade. Isso foi muito bem explicado no último podcast do Brand Johnson, que eu quero passar para você, que eu acho que não se fala muito isso na mídia brasileira, ou pelo menos no conteúdo brasileiro que eu vejo. Talvez seja interessante você entender. O carry trade é basicamente o seguinte: você usa uma condição favorável num país como o Japão, por exemplo, que está te emprestando dinheiro a um juro zero, né? Não estou falando ali do consumidor. O consumidor é muito difícil ele conseguir juros assim, mas eu digo o sistema bancário, né? Então, quando você tem um sistema bancário conseguindo crédito praticamente a zero ou até mesmo juros negativos e pegando esse dinheiro emprestado e investindo em outros países. E aí você vai ver onde o capital é atrativo, onde que paga um juro maior do que aquilo. Você nem precisa buscar um juro tão alto, você pode até, mesmo que você busque um juro baixíssimo, né, no mercado do atacado interbancário mundial, mesmo que você busque 1 ou 2% de retorno, bancos conseguem se alavancar, certo? Que isso é baseado em empréstimo, que cria mais crédito ainda. Então, quando você busca um juro ali de 2% de retorno, mas você alavanca isso em 3 vezes, você consegue fazer 6% de retorno. E isso praticamente é um custo zero, porque você está pegando ele emprestado sem pagar juro nenhum. Isso é um excelente negócio para muito banco. Cria uma oportunidade de arbitragem. Agora, o que é mais importante você entender é que esse movimento
apesar de parecer algo que não cria não agrega muito valor, né, para o mundo, porque você não está emprestando para uma empresa, você está fazendo só arbitragem para o próprio banco se enriquecer, isso acaba gerando liquidez no sistema, porque todo empréstimo ele é baseado no fato de que você vai criar novas moedas, novas unidades de moedas que vão, em algum momento, ir para o mercado real, seja emprestando ali para empresas, emprestando para outros lugares, né, por tabela. Isso é dentro do sistema bancário, isso acaba acontecendo dependendo do banco, obviamente, né? Dependendo do risco que ele prevê, mas isso acaba gerando liquidez no sistema. Isso veio acontecendo na última década, principalmente, e o Japão acabou virando uma das principais moedas de carry trade do mundo. Ela só perdeu para os Estados Unidos, na verdade não para os Estados Unidos, mas para o dólar, porque o dólar não pertence somente aos Estados Unidos, como eu falo isso no meu podcast. Então é muito importante você entender que o Japão ele é um hub de liquidez mundial com uma importância altíssima, só perdendo para o dólar. Então, quando você percebe que isso acaba fazendo com que haja um fluxo de capital entrando em toda a economia mundial, isso ajuda na liquidez. A liquidez ela é a disponibilidade do dinheiro quando você precisa dele. E é ele que vai definir o que vai acontecer com os mercados, se a bolsa vai subir, se o Bitcoin vai subir, se o mercado de algum país vai subir, se os bonds de algum país vão ser comprados. Você precisa dessa liquidez fluindo. Quanto mais você retrai isso, pior é para o sistema e para todos os participantes. Então, tendo esse conceito entendido, o Japão realmente virou um grande carry trade. O iene se tornou a moeda a ser emprestada, né? Você pegar empréstimo em iene para você poder investir em dólares, criando essa arbitragem de carry trade. Agora, quando você tem um movimento onde o Japão começa a falar, peraí, deixa eu começar a subir esses juros aqui, e mesmo que tenha sido algo muito pequeno, você cria um risco de você fazer um movimento contrário, onde você caracteriza uma quebra do carry trade, certo? Quando você sobe os juros naquele país que tinha aquela vantagem de arbitragem do carry trade, você leva o dinheiro de volta, você torna o investimento dentro do Japão mais atrativo, ou você começa a restringir um pouco mais a saída desse dinheiro do Japão para investir em mercados externos. Você, em princípio, deveria apreciar o iene em relação ao dólar, certo? Agora, quando você faz isso, se você tira essa vantagem competitiva do carry trade e você faz com que o dinheiro que esteja emprestado do outro lado não valha mais a pena, né? Você tirando aquela oportunidade de arbitragem, você acaba fazendo com que as pessoas que esse capital volte para o Japão para quitar as dívidas. Se você quita uma dívida, existe destruição de dinheiro, certo? Uma economia que é baseada no crédito, ela precisa criar mais dinheiro baseado em empréstimos e o juro a ser pago de volta. Quando você paga a dívida de volta, você destrói o que a criou, ou seja, você reduz a quantidade de dinheiro, ou seja, você reduz a liquidez. Percebe? Então é como se fosse um mini milkshake do dólar, mas aplicado para o iene. E o Japão tem condições de fazer isso, e isso afeta bastante a economia mundial. Agora, Renaud, é muito importante, foi tão importante assim, eles só subiram 0,1%, eles não subiram absurdamente, né? Só que você vai entender, claro que isso não cria um delta tão grande assim quando você tem Estados Unidos que continua com 5,5%, uma Europa com 4%, você ainda tem muita folga para você chegar a achar que isso é um problema. Agora, ao mesmo tempo, você pode achar que o Japão vai querer continuar a fazer uma subida, né, pelo menos um rally de subida, e vai sentir os primeiros passos para ver se ele pode continuar. Aí realmente você teria um risco maior disso acontecer, certo? Agora, por que talvez o Japão não tenha uma condição como os Estados Unidos, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa? Porque nos Estados Unidos você teve uma subida muito forte a partir de 0, certo? Que foi até os 5,5% que todo mundo achou que fosse quebrar praticamente o sistema, mas o Fed conseguiu segurar. E o problema que você acaba criando quando você sobe os juros muito rapidamente é um problema bancário. E isso é muito importante
também você entender nesse capítulo, você vai entender por que isso relaciona ao Brasil, que eu sei que eu não falei sobre o Brasil até agora, mas fica até o final que você vai entender exatamente o risco. Então, quando você tem uma subida muito radical, como aconteceu nos Estados Unidos, você tem os bancos que têm títulos da dívida pública americana que estão no seu balanço, e isso é usado para empréstimos como colateral. Eu sempre falei muito do Ripple no meu podcast, né, que você usa isso como uma dívida colateralizada, você dá o seu bond como garantia e depois você recompra aquilo por um valor mais alto, pagando os juros de volta e tendo o seu colateral de volta. Isso cria um empréstimo, em princípio, sem risco. Não é bem o caso, mas a título de explicação aqui vamos dizer que seja. Então você usa esses títulos como colateral, só que eles podem variar o seu valor. Então se você tem os títulos que estão a juro zero ou a juro muito baixo, 0,25 nos Estados Unidos, eles têm um determinado valor. Mas quando o Fed sobe os juros, esse título começa a valer cada vez menos, porque ele paga menos em relação ao que se paga agora. Ou seja, o seu colateral vale menos. Ou seja, o balanço dos bancos começa a ficar deteriorado, você começa a ter rombos nos balanços e isso faz um banco quebrar. Por isso que o Fed criou ali vários tipos de sistemas de emergência, como BTFP, né, que foi lançado ali recentemente, depois da crise de março, que começou com o Silicon Valley Bank, para poder segurar e falar, não, eu recompro de você sem ter essa desvalorização que isso foi sofrido por causa dos juros que eu mesmo subi. Então, meio que uma promessa de compra ao valor de face, mesmo que o banco tenha que vender no meio do caminho, certo? Porque se os clientes precisarem de sacar, você precisa liquidar esses títulos antes da maturidade para poder honrar os saques. E se fizer isso no valor menor, é assim que um banco quebra. Foi isso que aconteceu com Silicon Valley Bank, foi isso que aconteceu com vários outros que estavam ali, e eles acabaram não quebrando por conta dessa promessa do Fed de fazer essa recompra no valor de face e segurar o balanço desses bancos. Só que o Japão não consegue fazer isso de uma forma do jeito que os Estados Unidos fizeram, porque o Japão tem ali décadas de juros negativos no seu balanço. E quando chega um momento onde você tem um juro que vira positivo ao invés de virar negativo, mesmo esse delta sendo ele de 0,2%, 0,1%, você tem uma coisa gigantesca, que é um juro que você está pagando, certo? Que você está pagando para pegar emprestado e o outro que está te dando realmente alguma coisa. Então, isso cria um abismo de valor que faz com que qualquer colateral de um banco japonês tenha uma pressão muito maior do que o normal. Então é muito difícil o Japão fazer um BTFP da maneira que os Estados Unidos fizeram para segurar. Imagina se você aumenta ali para 0,5%, se você aumenta para 1%. Imagina o Japão, se o Japão tentar aumentar para 1%, ele vai criar um título que é infinitamente mais valioso do que um título que paga juros negativos. E aí você acaba criando um colapso no sistema bancário japonês. É por isso que, pelo menos, não acredito que seja muito provável que o Japão consiga manter essa subida, motivo pelo qual, quando ele fez isso no passado, isso acabou criando problemas. Então, quando você tem uma subida dessa no Japão, você suga liquidez do mundo, porque essa liquidez começa a voltar para o Japão para quitar essas dívidas. Isso reduz a quantidade de dinheiro que poderia ser investido no Brasil, por exemplo, na agricultura, quando você tem uma importação de maquinário, e ao mesmo tempo faz o dólar fugir do país para poder entrar no Japão, para poder quitar essas dívidas comprando ienes, e é um volume gigantesco. O Japão, querendo ou não, ainda é a terceira maior economia do mundo. Então isso consegue afetar vários países, inclusive o Brasil. Então você começa a enxergar os tipos de risco que isso segue no Brasil, porque você acha que às vezes o dólar que vai entrar naquele país, ele pode estar concorrendo com uma coisa mais importante, que seja ir para o Japão ao invés de ir para o Brasil. Então você já começa a ver o primeiro tipo de risco aí em relação à quantidade de dólares disponíveis na economia. Agora, quando você tem o outro exemplo, que é a Turquia, né? Vamos agora para a Turquia. A Turquia, ela subiu os juros de forma astronômica, né? Foi um juro que não foi 0,1%, foi 5% de uma vez só. Foi basicamente tudo que o Fed fez imediatamente, assim, de uma hora para outra. Foi o esforço que o Fed fez na maior subida da história dos Estados Unidos, a Turquia fez numa só tacada e pegou todo mundo de surpresa. Só que os juros da Turquia
Turquia, eles já não eram muito baixos. A verdade, se você acha que a taxa Selic era muito alta, a Turquia estava em 45% e ela subiu mais 5% para ir para 50%. Agora, por que isso chama muita atenção de um país como o Brasil? É claro que a economia brasileira é bem maior do que a economia turca, porém é importante você entender que o Brasil, tendo aí, obviamente, uma sensibilidade muito grande em relação ao dólar e ao real, é interessante você entender o que acontece num país quando ele está com dificuldade de ter acesso a dólares, quando ele tem dificuldade de atrair capital externo. Então, quando você tem um movimento como o da Turquia, ele acaba criando um desespero de você obter dólares. Isso mostra um quadro completamente diferente do Japão, que é um hub de eurodólares. Já a Turquia, não, ela precisa desses dólares e está com dificuldade de obtê-los. E nesse caso, você subindo os juros, você está falando a seguinte coisa, gente, eu sei que o risco é maior, mas se você colocar o seu dinheiro e comprar as nossas liras e investir na Turquia, eu vou te pagar um juro de 50% que eu espero que seja maior do que a inflação que eu vou acabar gerando, que eu estou gerando hoje na minha economia. Agora, mesmo se a Turquia fizer isso, e ela continuar tendo problemas de obter dólares com um juro astronômico, ou seja, a dívida pública da Turquia vai crescer exponencialmente e numa velocidade cada vez mais rápida e cada vez mais exponencial. Isso pode ser um risco percebido por investidores de falar assim, peraí, eu estou tendo um lucro muito bom nisso, mas o meu risco de não receber essa grana de volta ou de receber uma grana muito mais desvalorizada, que vai fazer com que esse 50% não justifique, cria um risco absurdo para quem mora na Turquia. E a gente vê esse problema acontecendo. Foi o que aconteceu na Argentina, foi o que aconteceu na Venezuela, isso está acontecendo na Turquia. E é claro que nós não podemos deixar de pensar que isso pode ser um cenário no futuro do Brasil. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Agora, é muito importante você observar o que acontece com cada tipo de país baseado, se ele é um país desenvolvido, se é um país em desenvolvimento, quais são os tipos de riqueza. É claro que o Brasil tem uma enorme vantagem sobre a Turquia, que é o fato de você ter uma agricultura extremamente forte. O mundo precisa de comida e o Brasil está numa posição incrível para poder suprir. E isso cria uma enxurrada de dólares entrando no Brasil. Isso é um dos principais pilares que o Brasil depende para manter uma estabilidade de um dólar que hoje está aí segurando muito bem entre R$ 4,90 a R$ 5 por dólar. Agora, países como a China, por exemplo, que a gente pensava que seria praticamente impossível você ter uma desvalorização muito grande, ela acabou deixando escapar os famosos 6, né, 6,20, e agora ela está tendo dificuldade de manter isso na faixa dos 7 ienes por dólar. E isso é muito importante a gente entender, porque isso é exatamente o que cria toda a dependência do valor do dólar para produtos importados, que vai definir como que vai ser a inflação no país. Então a inflação brasileira ela está muito atrelada à importação, ela está muito atrelada à cotação do dólar. Então um dólar a 6, a 7, como está acontecendo na China agora, pode realmente criar sérios problemas no preço do pão francês brasileiro, no preço de várias outras coisas que o Brasil não necessariamente tem, né, na sua economia local, né, maquinário justamente para produção. Então você tem muita dependência do Brasil de importação, principalmente quando envolve tecnologia, maquinário e bens produtivos, né, bens de capital para a produção da economia nacional. Então quando você olha o Japão por um lado, na parte monetária, onde ele sobe os juros e pode sugar essa liquidez, e a Turquia, que é um país que busca dólares desesperadamente, nós vamos ver a cena dos próximos capítulos para ver se isso realmente vai dar certo ou não. É importante o Brasil olhar para esses dois países com riscos bastante que podem criar um impacto direto na economia brasileira com o que acontece com o dólar, mas ao mesmo tempo com uma situação que o próprio Brasil pode se encontrar no futuro, caso ele não se desenvolva ou não tenha ali um crescimento econômico satisfatório. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos e é sempre importante você ver como a macroeconomia consegue influenciar a sua vida do dia a dia no Brasil.